Um sacrifício que irá provar sua genialidade. A missão de resgate ao Sasuke é um dos arcos mais perfeitos de Naruto. E Neji versus Kidomaru prova isso. A luta onde o gênio precisa provar que está ao alcance de sua alcunha, derrotando um inimigo muito mais forte do que ele. É sobre isso o vídeo de hoje. Então, saudações a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o segundo episódio de uma série aqui do canal falando sobre o arco de resgate ao Sasuke. E essa luta do Neji contra o Kidomaru é uma das maiores provas de resistência e genialidade do anime e do mangá. O Neji ele sempre foi considerado o gênio prodígio do clã Hyuga. Todos os jutsus, segredos do ramo principal eram fáceis demais para ele, ele aprendia com muita naturalidade. Isso aconteceu com punho suave, 8 trigramas, rotação, todos eram muito simples para ele. E ele sempre teve muito orgulho dos seus próprios olhos e do que eles eram capazes de enxergar, literalmente falando. Mas na luta dele contra o Naruto, ele começa a entender o contrário. Porém, é só na luta contra o Kidomaru que ele aprende a não ser mais tão dependente desses olhos. E pelo fato dele ter sido chamado de gênio durante toda a sua vida, agora ele vai ter que provar isso numa luta. No decorrer desse vídeo eu vou sim falar sobre a história e como foi a luta, mas eu vou fazer questão de ressaltar inúmeros outros pontos envolvendo os dois personagens. Então, chega de enrolar. A luta dos dois começa no capítulo 191. Os quatro estão seguindo sem o Choji dessa vez e percebem que estão sendo subestimados pelos seus oponentes. Shikamaru se disfarça de Jirobo, mas o Quarteto do Som conhece os seus membros e não cai nessa armadilha. Kidomaru joga a cabaça para Tayuya e defende o golpe de Shikamaru. E agora prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Kidomaru prende o Shikamaru, desvia e prende os Narutos, e enquanto está no ar, ele consegue desviar de novo, só que agora do Kiba. O Neji se aproxima e corta suas teias, mas o Kidomaru se vira de novo e prende o Neji. Ele começa a fazer uma brincadeira com o Naruto para tentar adivinhar quem que era o original, bem como uma aranha faz ali com as suas presas. Só que o verdadeiro estava escondido. Ele aparece pelas costas e desfere um soco, que é defendido e o Naruto é preso novamente. Nesse ponto, todos foram capturados, muito facilmente, diga-se de passagem. Porém, quando o Kidomaru pretendia finalizar o Naruto, o Neji se liberta do casulo, corta aquela teia com muita facilidade e ainda conclui: coisas feitas de chakra são destruídas quando se usa mais chakra contra elas. Isso é inútil contra o meu punho suave. Os jutsus desse cara, parece que só eu posso derrotá-los. Então vão, eu vou cuidar dele. E deixa eu fazer uma pequena pausa agora. O Kishimoto, ele fez questão de, nesse capítulo, apresentar duas coisas sobre esse vilão. Primeiro, ele tem muitas variações e usos diferentes do mesmo jutsu para diferentes contextos. E segundo, esse cara é esperto. Ele é do tipo estrategista. Mas, independente disso, o Neji ele se mostrava muito confiante porque parecia que o punho suave era perfeito para poder derrotar esse cara. Mas isso só o tempo vai dizer. Voltando pra luta, diferente do que aconteceu com o Choji, em que o time tinha confiança que ele poderia derrotar o Jirobo, mas ficou ressentido de deixar ele sozinho, com o Neji, cara, não teve discussão. Ele falou que ia ficar e derrotar o cara e o time nem titubeou. A única coisa que o Neji diz é: se vocês pararem agora, vocês não vão alcançar o Sasuke. E teve mais uma coisa. Naruto, às vezes os seus olhos são muito melhores do que os meus. Essa frase pareceu meio desconexa, mas eu vou comentar sobre esse momento mais pra frente. No final da luta, essa frase faz muito mais sentido. Depois dessa conversa, o restante do time sai em busca do Sasuke. Agora a luta entre os dois vai finalmente começar. Kidomaru diz pro Neji que aparentemente ele é o mais forte do time, e tá certo. Então eu vou brincar com você por 3 minutos e depois eu te mato. O Kidomaru realmente é muito convencido, tanto que o seu primeiro golpe, ele dispara uma dezena de teias de uma só vez. O Neji consegue cortar algumas, mas ele ainda é preso. E desde o começo desse vídeo eu venho falando que o Neji é considerado um gênio,
mas que o Kidomaru é estratégico. E o que comprova isso é que quando ele prende o Neji, ele fala: você realmente é talentoso no uso do chakra. Você corta as teias aonde ela é mais fina com uma enorme precisão. O Orochimaru, ele me contou sobre esse punho suave, mas agora que eu inutilizei as suas mãos, você não tem mais como cortar as minhas teias. A brincadeira fica chata quando você descobre o segredo para derrotá-la. Lembrem-se dessa frase do Kidomaru. Ela vai ser bem importante mais pra frente. Kidomaru se prepara e dispara sua teia de aranha pegajosa. E quando ele lança o ataque, o Neji de uma única vez arrebenta todas as teias. Ele corre para cima do seu oponente e diz: a propósito, eu posso emitir chakra de qualquer parte do meu corpo, não só das minhas mãos. Mas mudando de assunto, 8 trigramas, 64 golpes. O Neji começa a acertar o Kidomaru ininterruptamente, sem deixar a menor oportunidade dele contra-atacar. E quando os golpes finalmente param, Kidomaru saiu ileso. Esse cara, infelizmente, é capaz de usar a teia de aranha pegajosa em qualquer parte do seu corpo, conseguindo se defender do punho suave. E depois desse ataque, em questão de 1 segundo, Kidomaru sumiu. Ele se esconde no meio da vegetação e montou uma ótima armadilha. O cara realmente é um bom estrategista. Com a sua teia, ele arremessa uma faca kunai com um papel bomba falso, enquanto o ataque real vem pelas costas de Neji. Ele percebe e usa sua rotação para poder se defender, e a reação do Kidomaru é impagável. Ele fica: como? Esse cara tem olhos nas costas? Mas que merda é essa? Ele tá usando o chakra para poder bloquear ataque físico. Neji joga uma kunai em direção ao Kidomaru e diz: eu sei aonde você tá, sai daí. Vendo que o oponente é mais forte do que ele imaginou, para vencer essa luta, o Kidomaru vai ter que levar esse jogo a sério. E para isso, ele ativa a marca da maldição. Daqui pra frente, as coisas vão ficar cada vez mais feias pro Neji. Do momento em que o Kidomaru liga a marca da maldição, o Neji perde completamente o controle dessa luta. Kidomaru invoca uma aranha gigante, que joga várias aranhas pequenininhas, e usa isso para poder desacelerar a rotação, e em seguida taca uma chuva de flechas. Ele vai usando essa mesma estratégia, até que do nada, uma acerta de raspão. Nesse momento, o Kishimoto muda o foco e passa para uma conversa do Sakon com a Tayuya, dizendo que o Kidomaru gosta de brincar com suas presas, quase que de forma sádica, mas quando ele alcança a segunda forma, não tem o que fazer. O seu oponente morre fácil demais. E quando essa conversa passa e a luta volta, o Neji foi acertado diretamente dessa vez. Não foi só mais de raspão. Quando isso acontece, o Kidomaru começa a ter uma noção do que fazer, jogando aranhas e flechas ao mesmo tempo, até que Neji foi acertado mais 2 vezes, mas ele ainda se levanta. Kidomaru joga a aranha gigante que ele invocou pra cima dele, o prende em mais teias, arremessa mais flechas e acerta mais 3. E de novo, o Neji se levanta. Porque a única preocupação que ele tinha durante esses ataques eram proteger órgãos vitais. Ele foi acertado 6, 7 vezes, mas não causou um dano real a ele. E assim, eu sinto informar, Neji, o seu oponente entendeu. E entendeu primeiro do que a gente. A gente, espectador, foi levado o anime todo até então a acreditar que o Byakugan era perfeito. São 360 graus de visão. Mas vendo que o Neji tá sendo acertado apenas na parte superior das costas, o Kidomaru entendeu. Seu Byakugan, sua detecção visual, ela não é perfeita. Tem um lugar que ele não pode enxergar. Com isso, Kidomaru se prepara e começa. Precisão notável, 100%, máximo poder destrutivo. E agora já era. O Kidomaru, ele abriu a segunda forma e está empunhando um arco e uma flecha. Ele se concentra
e dispara, gerando uma enorme explosão. Neji é acertado, mas ele ainda está de pé. Kidomaru errou por 15 centímetros e Neji foi completamente atravessado por essa flecha. Mesmo que o Kidomaru tenha errado, se ele acertar mais 2 ou 3 desses, independente de estar certo ou errado, já era. O Neji ele só pôde desviar disso porque ele tá queimando quantidades absurdas de chakra. Ele fica emanando chakra com um punho suave para poder desviar um pouco a flecha da trajetória. E vendo seu ombro naquele estado, o Neji e o próprio Kidomaru têm certeza. Ele descobriu o ponto cego do Byakugan, que fica bem atrás da primeira vértebra torácica. A única escolha do Neji nesse momento é correr para tentar ocultar esse ponto cego. Kidomaru agora conecta uma linha de teia para poder ajustar e guiar a flecha. E quando ele dispara, só porque o Neji estava bem atrás de uma árvore, ele errou e passou de raspão frente ao seu rosto. Para que isso não acontecesse de novo, Kidomaru já muda a estratégia, adiciona um pouco de giro na flecha, sendo capaz agora de atravessar uma árvore sem perder a direção. E, cara, olha a situação que o Neji está. Não tem o que ele possa fazer contra esse cara. Seu oponente é muito mais forte, tá com muito mais chakra, ele descobriu o seu ponto cego, e mesmo se você se esconder, você ainda pode tomar um golpe, porque ele sabe aonde atirar. Mas em meio de todo esse caos, algo vem na sua cabeça. O que o Naruto faria nessa situação? E depois de pensar, a conclusão do Neji é: eu desisto. Não tem como desviar disso. Kidomaru se concentra e atira. A flecha sai devastando a floresta com uma velocidade absurda, até que, BUM! Neji é acertado em cheio. E até então tudo foi contra o Neji, mas dessa vez ele deixou ser acertado deliberadamente. Ele abre um sorriso, segura na linha e emana seu punho suave até o oponente. Kidomaru sente na hora seu corpo sendo completamente danificado. E enquanto Kidomaru cai das árvores, Neji só se lembra de sua luta contra o Naruto, tentando reunir e criar forças para poder conseguir se mexer, para poder vencer desse cara. E ele lembra como que o Naruto não abaixa a cabeça, como que ele não desiste da vitória. Mas teve uma frase que ficou preso na mente do Neji, fazendo ele criar a força necessária para poder seguir em frente. Mesmo com seu ombro e seu estômago perfurado e quase sem chakra, ele levanta e grita com a última força da sua alma: eu não posso perder. Ainda que o meu inimigo seja muito mais forte, ainda que meu corpo não me ajude, eu não posso perder. Neji acumulou todo o restante de vida que ele tinha para aquele golpe. Ele tem que aproveitar essa única abertura. Então corre, essa é a única oportunidade que você tem de fazer isso dar certo. Ele encontra o Kidomaru caindo das árvores e acerta o 8 trigramas. Neji conseguiu. Ele acabou com o oponente dele. Para sobreviver àquilo, Neji concentrou chakra e enviou apenas para o seu ponto cego, podendo minimizar o estrago. Não foi a ideia mais genial do mundo, mas ele tá vivo. E ele só foi capaz de fazer tudo isso porque o oponente mais forte que ele já enfrentou no passado, o Naruto, disse pra ele uma vez: pare de falar coisas estúpidas como sorte ou destino, porque diferente de mim você não é um fracassado. Com esse golpe, Neji finalmente derrota o Kidomaru. E esse oponente, o Kidomaru, é um cara muito chato de se lidar. A propósito, só uma coisa que eu tinha que fazer questão de comentar: a dublagem dele é feita pelo Wendell Bezerra. O trabalho que ele fez com esse personagem, que é quase um random hoje em dia em Naruto, foi espetacular. Um dos motivos de eu me lembrar tanto desse personagem é o dublador. Mas o Kidomaru como um personagem, ele é muito bom. Seus ataques são muito fortes, muito rápidos, seguem.
Suas armadilhas e suas teias de aranha deixam o oponente sem ter o que fazer. E acima de tudo isso, o cara é inteligente. Ele foi capaz de descobrir o ponto cego de um dos melhores e maiores doujutsus do anime. Porém, o maior erro de Kidomaru, na minha opinião, foi esse hábito de brincar com seu oponente. Ele não precisava acertar aquela flecha em cheio. Ele não precisava acertar bem no centro da primeira vértebra torácica. Se ele usasse um papel bomba na flecha, igual ele flertou no início da luta para poder explodir o Neji, já seria o suficiente. Mas não, ele queria porque queria acertar no ponto mais perfeito de todos. Ele queria ter a plena convicção de que agora que ele descobriu o segredo da técnica do oponente, ele já ia ganhar. Mas quem entende melhor sobre as forças e fraquezas do Neji é o próprio Neji. E foi genial da parte dele usar o próprio ataque do inimigo contra ele, e ele fez isso 2 vezes. A primeira prevendo exatamente aonde seria o próximo ataque, que era o ponto cego, e a segunda usando a teia do Kidomaru para poder destruir alguns de seus órgãos internos com um punho suave. E o mais engraçado de tudo é que o Neji, mesmo estando naquela situação entre a vida e a morte, a única coisa que passava na sua cabeça não era vencer. Ele pensava, eu não posso perder. Perder não é uma opção. Tudo isso por conta da influência que ele teve pelo Naruto. E foi por isso que lá no começo ele disse que o Naruto tem olhos muito melhores do que os dele. O Naruto foi capaz de fazê-lo enxergar como ele nunca enxergou antes. Mesmo que o Kidomaru dissesse que não adiantava ir atrás do Sasuke, Neji tinha certeza que um dia o Naruto vai tirar o Sasuke do caminho sombrio. Porque foi você, Naruto. Foi você que me salvou da minha própria escuridão. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, cliquem no gostei, se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo de Naruto. Esse vídeo deu trabalho pra caramba pra ser feito. Vou deixar mais 2 vídeos para vocês continuarem maratonando o canal e essa série do arco de resgate ao Sasuke. Então é isso, um abraço!